Olá, amigo assinante do Canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes da Centro-Oeste. Vocês conhecem, ou já ouviram falar, por acaso, no Wellington Nicolau da Silva Batista? Pode ser que um mais chegado conheça, mas se eu falar Wellington do Panela Velha, eu tenho certeza que toda a população anapoliana conhece. É o nosso convidado de hoje. Ele vai contar um pouquinho, não só da história dele, mas também a história da mãe dele, a dona Delica, que apesar de não ter o sobrenome árabe, mas a descendência é árabe. Ela é uma mineira árabe, se é que a gente pode dizer assim, né? De sobrenome Jabur. É isso mesmo, Wellington? Meu avô chegou no Brasil em 1926, ele e minha avó, Fádua. E mudando, chegando, ele desembarcou em Santos, foi morar em São Paulo, no 25 de março. Ele tinha alguma referência ou veio na cara e na coragem, como a maioria mesmo? Na cara e coragem. É que a coisa é fácil de fazer, né? Com muito dinheiro no bolso, né? Sabendo o idioma, né? Veio para trabalhar na lavoura, mas ninguém trabalhava na lavoura. Ele foi trabalhar de comerciante, era o mascate na época. Mascateou, então. Foi aquele trabalho básico, todos sabiam, né? Aí de São Paulo ele foi para Uberaba. Foi morar em Sacramento, onde que a minha mãe nasceu. Minha mãe nasceu em Conquista, ela e minha tia. Minha tia nasceu em 1929, minha mãe... Qual o nome de sua tia? Maria. Ah, tá. Maria Nicolau Jabur. Aí depois tirou o nome quando ela casou. Adotava o nome dos maridos, né? E minha tia nasceu em 1927, e minha mãe nasceu em 1929, em Conquista. Assim que eles ficaram em Conquista até 1937, 38, vieram para Anápolis. Meu avô veio para Anápolis em 1938. Mas será que tinha alguma referência? Alguém chamou e falou, vamos para Anápolis, que a coisa é boa? Ele veio para Anápolis através da Estrada de Ferro, né? O comércio da Estrada de Ferro. Todo mundo falava que estava vindo muito libanês para cá. E ele veio para cá, chegando aqui, não conhecia ninguém. Chegou, nem você está falando. Chegou com a cara e a coragem. Não, e a gente fica imaginando, e isso é história recorrente, né? Mas a gente tem que falar, né? A coragem, né? De você deixar sua pátria, você sair sem dinheiro no bolso nenhum, sem conhecer o idioma. A gente fica se imaginando, será que eu conseguiria? Naquela época, o imigrante chegava já para trabalhar, ou na lavoura, para trabalhar de comerciante, ele enfrentava tudo. O que aparecesse pela frente, eu estava encarando. Ele estava encarando. Meu avô chegou em Anápolis, foi morar no desembargador Jaime, no fundo do Hospital Evangélico. Ele, minha mãe e minha tia. Assim que ele estava no Jundiaí, aí ele já conseguiu vir para o Jundiaí, em 38. Construiu essa casa aqui onde é o Panela Velha, em 1938. Então tem uma origem aqui também, né? Na Avenida Mato Grosso. A primeira casa que tem no Jundiaí foi o meu avô. Aí ele montou uma marcenaria. Ele construía móveis. Agora você vê um libanês marceneiro. A gente fica imaginando, de mascate para marceneiro, lavoura. Já mudou para marceneiro. Tá? Meu avô foi trabalhar de marceneiro e assim que ele começou a indústria de móveis, ele já começou a abrir a Belém Brasília. Ele vendia os móveis de quase tudo para Belém Brasília. Tá? Ele se deu muito bem. É isso que eu ia falar, a coisa foi prosperando então. Foi prosperando. Aí foi fazendo umas casas de aluguel e dedicou isso à casa de aluguel. Pôs uma farmácia também, foi trabalhar de farmacêutico. Mas ele não escolhia, né? Não escolhia ramo de negócio, não. Não escolhia ramo de negócio, não. Certo? E qual foi a sua convivência com ele? O que você lembra dessa época dele, do seu avô, dos seus avós? Meu avô, eu também nasci na Avenida Mato Grosso em 1957. Nunca mudei de É por aqui, né? Sempre aqui. Tá? O segundo comércio da Avenida Mato Grosso foi do meu pai, chamava Humberto Batista. Ele tinha uma sorveteria. Na época da chuva, a energia era boa. Na época da seca, a energia era um tomate. Meu Deus, picolé, sorvete. E aí meu pai tinha um grupo gerador muito grande, ele fazia muito picolé na época da seca, que vendia na cidade do interior aí, ó. Tá? E minha mãe tocava o comércio, era um armazém, chamava Armazém, Humberto Batista. Que vinha o pessoal de Lusiânia, de Silvânia, de Olhos d'Água, não existia Alexânia, existia Olhos d'Água. A Bandiana Velha, não existia Bandiana Nova, vinha o pessoal da Bandiana Velha, vinha o pessoal de Vianópolis,
de Arizona, vinha comprar aqui no carro de boi naquela época. Anápolis sempre foi ponto de referência de tudo, né? Ponto de referência. Tá? O comércio, Anápolis era a linha de quem distribuía pro entorno de Goiás aqui, 90% era Anápolis. O maior comércio que tinha na região era Anápolis. Por causa da estrada de ferro. Eu costumo falar, né? Anápolis, mal falando aqui, pariu Goiânia e Brasília. Né? Anápolis foi o almoxerifado que construiu Goiânia, né? Que Goiânia hoje está com 76 anos. É isso? Goiânia vai para é por aí. Né? 76 anos. Anápolis, a parte da cerâmica, a primeira cerâmica, o meu tijolo saiu para Goiânia, saiu de Anápolis. E também Brasília, né? Da mesma forma. Na década de Brasília, quando começou Brasília. Não, e a gente voltando então um pouquinho, e o que você lembra da convivência com seus avós? Como que era um lar mineiro árabe, vou falar assim, naquela época? Minha convivência com meu avô foi mais árabe. Meu avô que me ensinou a comerciar. Aquela veio de comerciante, veio dele, passa de... Veio dele, ele me ensinou a comprar e vender. Tudo que ele falava pra mim, tudo que você dá conta de vender 2, você compra 3. Você tem que ter um de estoque. Não esqueça isso dele. E não aceitava aquela má vida. Tá ruim hoje, por que você não plantou ontem, porque hoje tá bom? Meu avô falava. Não tinha esse papo de conversa ruim, de dia ruim, de estresse? Não, estresse não. Meu avô nunca foi... Morreu com 107 anos, lustro. Você me falava que nos bastidores, que ano que foi mesmo? 2000 e faleceu? Ele faleceu em 2003. Ele teve... A vida dele foi aqui no Jundiaí. Ele recebeu aqui em Anápolis os amigos dele que ele convivia muito, era o Rachid Cury, o senhor Jorge Pedreiro, Jorge Rajá, né? Chamava Jorge Pedreiro, o Barbarran era muito amigo dele, o senhor Ralim, o pessoal da família Rajá, quase todos eles eram amigos do meu avô, principalmente o senhor Jorge Pedreiro, que convivia muito com meu avô. O que era muito amigo dele, visitava ele muito, o seu Félix. O seu Félix visitava muito meu avô também. O seu Félix era amigão do meu avô. Nossa, coisa boa. Eu achei muito dessa coisa da colônia, principalmente de... Tá vindo pra terra estranha, encontra um primo, vamos colocar assim. Acho que era motivo de festejar e muitas vezes de ajudar, né? De auxiliar um ou outro. Acontecia isso também, né? A comida do meu avô. Meu avô nunca largou de comer sua coalhada, seu sanduíche, sua azeitona preta. A alimentação do meu avô era essa. Ele manteve a tradição em relação à alimentação? Nunca parou, a alimentação dele nunca cortou, sempre foi a mesma. Mas a culinária brasileira ele se adaptou bem também, né? Ele adaptou bem a culinária brasileira, mas ele sempre estava... Não esqueceu da sua origem, não. Certo, e aí a gente pode pegar a origem. A dona Delica, ela deve ter aprendido os pratos a passar dessa culinária brasileira para ele. Foi, né? Minha mãe... ele casou a segunda vez, depois ele ficou viúvo, minha mãe voltou a olhar meu avô. Então eu vivi com meu avô 40 anos, a minha vida foi 40 anos junto com meu avô. Ele me ensinou, quando o banco que eu trabalhava fechou, ele falou, vamos montar comércio agora. Eu falei, que comércio? Vamos montar comércio. Montar qualquer comércio que vai dar certo. Isso que idade que ele já tinha nessa época? Ele já estava com 80 anos de idade. E pensando em montar comércio. Muita gente hoje de 15, 20 anos reclamando da vida. Meu avô com 80 anos de idade, ele estava comerciando alho, café e coco, vassoura de palha, batatinha, cebola. Ele sempre tinha um comercinho dele aí, ele nunca parou não. Parece que isso alimenta também o próprio, não vou falar só o árabe, não, que tem essa vida de comerciante, mas a própria vida, né? Você trabalhar. Ele parou de comerciar, de mexer com o comércio com uns 90 anos, quando ele foi atropelado. Aí ele perdeu a visão. Não, você tá brigando. Foi atropelado com 90 anos. Foi atropelado com 86 anos e perdeu a visão. Aí com isso você parou um pouco, mas estava lúcido, conversando bem, sabe? O dinheiro do aluguel dele, sabia quanto era o aluguel dele, quanto ele recebia. Tinha aquela cadernetinha? Tinha, né? O dia de receber, tudo ele sabia. Ele, assim, em nenhum momento perdeu o controle da vida dele, seja financeira, seja do equilíbrio emocional, aquelas coisas que a idade, lamentavelmente, vai tirando da gente, né? Mas ele manteve esse controle até o final, então. Até o final. Aos 100 anos de idade, ele caiu e quebrou o fêmur. Mas o velho é custoso. Quebrou o fêmur, recuperou, graças a Deus.
voltou a andar com 103, 104 anos. Ainda viveu até os 107. Eu ia te perguntar que exemplo ele poderia dar. Acho que não tem exemplo maior que essa vida dele, né? De você estar acompanhando todos esses fatos, né? Essas coisas que acontecem. O exemplo que meu avô deixou para mim, a vontade de viver, para mim e para meus filhos, para minhas filhas. Certo? Ele deu uma força muito grande para mim, para me ajudar a educar meus filhos. Ele nunca negou nada para mim, assim. Tudo que eu ia fazer, me procurava, tudo que eu ia fazer, procurava. Nós dois parecia que eram dois irmãos, dois sócios, tá? Ele nunca deixou de me dar um apoio. Eu não nego a raça, não. Não, e a gente sabe tanto que o apoio, né? Tem pessoas que apoiam a gente, é importante em determinados momentos da vida, né? Como você falou, o banco fechou. O que eu vou fazer da vida? Vou, dá uma ideia. A minha vontade de trabalhar, acho que veio do meu avô, que eu tô com 55 anos de idade. Não tem preguiça para nada, graças a Deus. Não estou arrastando papo, não. A minha vontade de trabalhar nunca acabou. Tá? Então é de família. Eu vejo muito rapaz novo aí, tô cansado, isso aí é muito pesado. Isso aí tá muito no sangue do árabe também? Tá. O árabe não tem preguiça de trabalhar. O árabe, você ganhou 5, hoje ele vai ganhar 6. É porque muita gente acredita, porque a imensa maioria, todos são muito bem sucedidos, ganhou dinheiro, foi sonegando, foi trabalhando, gente. Trabalhando, acho que o trabalho é fundamental para a coisa. Eu vou te falar, Anápolis hoje, o pessoal fala, turco. Não, Anápolis hoje tem um impulso através da colônia árabe que está aqui até hoje, a colônia árabe, a colônia libanesa, que deu essa força para essa cidade crescer, que na época o comércio de Anápolis veio desenvolver através do árabe. Você até antecipou, porque geralmente no último bloco eu faço essa pergunta, se a Anápolis seria a mesma sem a presença dos árabes. Com certeza não, né? Nunca não. A estrada, os vagões da Estrada de Ferro, tinha o brasileiro aqui. Tinha a família Berco Borges Carvalho, tinha um comércio muito grande também. Tinha os outros... A família Pina, né? A Pina, de Pirinópolis, que era daqui também. Família Jonas Duarte. O Jonas Duarte já veio depois, né? Mas tinha o Barbarran Renault, tinha a Casa Brasil, né? Os irmãos Cecílio, o pessoal do Rajado, o senhor Jorge Pedreiro, tinha um comércio muito grande também aqui, ó. Ele que veio primeiro. Tá? Eu acho fundamental nisso aí também. Eu acho que foram novas técnicas de comércio. Eu estava até brincando um dia desse, acho que foi com o Rashid Cury, Rashidinho, né? Neto do seu Rashid. Neto do Rashidinho. Isso, exatamente. Eles estabeleceram as primeiras linhas de crédito, né? Porque era o quê? Anotado da caderneta, tá precisando disso? Salles Elias, né? O pessoal do Salles Elias também era uma potência aqui em Anápolis, no comércio, né? Então foram novas técnicas, né? O Rashidinho, o avô do Rashidinho, tinha o maior comércio de arroz, trazia de Goianesa, arroz, milho, feijão. Eu comprava, o maior comprador de arroz, feijão e milho tinha aqui. Não, e virtude de saber comprar e vender também. Sabia comprar e vender, os vagões vinham cheios, tudo era deles. Né? Vinha cheio, eles compravam. Os vagões retornavam para São Paulo, cheio, tudo era dos patrícios, né? E o que você lembra? Hoje Anápolis tem a maior força de Anápolis, os patrícios. Não só de Anápolis, Brasília também. Brasília também. Né? Eles podem falar, mas a raiz deles está aqui em Anápolis ainda. Com toda certeza. Dá muito emprego. Quantos empregos com os patrícios aqui em Anápolis? Pega acima do DAI ali para ver quantos empregos. No DAI, no comércio, no atacadista. Quem dá mais emprego hoje? É os patrícios. Voltando um pouquinho na história do seu avô, tinha esse lado da amizade e tudo, mas ele era rigoroso, aquele de cobrar na hora que precisava? De repente, tá falando, o fato de ser jovem, tudo, e de repente bate aquele negócio, não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele tinha essa cobrança, também era duro na hora de cobrar também? Eu cobrava. Vamos fazer junto e quero ver a resposta. Entendeu? Não só cobrava como queria. Produção, ele me cobrava a produção. Eu não tinha preguiça. Meu avô, você vê, ele veio pra cá, aqui, mudou aqui pro Jundiaí em 38, ele plantou arroz. Eu fico imaginando, podia plantar arroz no Cerrado aqui, na verdade. Plantou arroz no Brejo aqui, até no Ipiranga. Onde o Parque Ipiranga hoje, dos dois lados, era a lavoura de arroz do meu avô. E muita água, não era o Brejo? Era brejo, certo? A única casa que tinha no Jundiaí era ele, sabe? Vinha com a carroça puxando a tijolo aqui, onde é o Lírio do Campo hoje, eles faziam tijolo ali, né?
E vinha na carroça minha mãe e minha tia ajudando ele, duas meninas, né? Com 10 anos, uma com 10, outra com 12. Vamos falar o nome delas também, vamos citar. A minha mãe, a Dilica, e minha tia, a Maria. Tá? E tudo que meu avô só tinha o apoio dele eram essas duas meninas. Tá? Aí ele veio casar de novo, depois que as meninas estavam grandes. Eu sei, mas é uma raridade, porque todo mundo imagina que a mulher, hoje, é claro, não tem mais nada disso, mas naquela época, para trabalhar, é realmente complicado, mas não tinha outra alternativa. Né? A minha mãe morreu com 81 anos de idade, me ajudando aqui. Meu incentivo que eu tive aqui nesse restaurante, eu abri esse restaurante aqui, fiquei 1 ano sem empregado. Eu e minha mãe e minha esposa. Vamos olhar um pouquinho dessa hora. Que ano que ele foi aberto? Foi aberto em 90. 90. Certo? Foi aberto em 90, eu perdi o emprego, eu era funcionário da Caixa Econômica Estadual. Fechou. Antiga Caixeira? Antiga Caixeira, fechou dia 20 de setembro de 90. A data lembra com perfeição, né? Não esquece, não. Eu abri isso aqui, eu, minha mãe e minha esposa. Nós ficamos 1 ano sem empregado. Depois de 1 ano que foi colocar empregado. Então tá certo, vamos dar uma pausa aqui. No segundo bloco a gente puxa esse assunto. Vamos contar um pouquinho como foi essa aventura, esse recomeço do Wellington. Wellington do Panela Velha é nosso convidado de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, amigo assinante, voltamos para o segundo bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Para quem não pôde acompanhar o primeiro bloco, sempre tem as reprises durante a semana. Nosso convidado de hoje, Wellington do Panela Velha. No primeiro bloco ele historiou um pouquinho a origem da família, de onde veio, né? Veio do Líbano, contou um pouquinho de histórias do avô, e a gente deixou um gancho para o segundo bloco, né? Que foi no ano de 1990, não sei se a gente pode falar que foi um divisor de águas, mas saiu de cena Cachego. Aí entrou o Panela Velha. É mais ou menos por aí? Ou eu estou exagerando? É isso mesmo. Eu trabalhei no Itaú 10 anos, do Itaú eu fui para Cachego, Panela Velha. Mas... Panela Velha. Eu sei que tem cheque borrachudo, bife borrachudo, não, cara, mas como que sai assim do banco para o fogão, Wellington? Foi uma experiência muito boa que eu tive. O carro apertado que canta. Tá? Ou se canta. Eu aprendi a trabalhar de garçom com 10 dias. Tá? O que eu plantei no banco, eu colhei aqui no Panela Velha. Tá? Hoje, graças a Deus, meu restaurante é um ambiente sadio, sua família. Tem 23 anos que está funcionando à noite. À noite. A gente sabe que a noite é complicada. É complicada, mas graças a Deus, à noite, eu peço muito a Deus para me dar força e coragem e me proteger aqui. A vida noturna é melindrosa. E como, né? Tem que ter muita fé em Deus e pedir a Ele todo dia muita paz. Com certeza, mas como foi essa mudança? Já tinha uma tendência, vamos falar assim, de cozinha, de gostar de cozinhar alguma coisa assim? Teve indicação do seu avô? Falou, vou montar alguma coisa? Meu avô, quando eu perdi o emprego, meu avô não vai trabalhar de empregado mais. Você vai montar comércio para você. Eu falei, o quê, vô? Não, desmancha uma casa aí, vamos montar comércio nós dois. Então, aqui era uma casa, então, estabelecida. Aí eu desmanchei a casa em prazo de 20 dias, eu desmanchei a casa e fiz um restaurante. A Cachego fechou, em 20 dias eu já estava trabalhando já. Não fui procurar outro emprego e também não fiquei parado. E o apoio da sua mãe, como é que foi? O apoio da minha mãe foi na cozinha, ela e minha esposa. As duas na cozinha e eu no salão, trabalhando de garçom. A minha mãe, na época, estava com 60 anos de idade, 63 anos de idade. Na cozinha, ela e minha esposa... Foi um avanço que deu, foi minha mãe na minha cozinha. Eu lembro de ter vindo diversas vezes aqui, ela sempre, já de idade... Ela trabalhava no caixa, ela olhava tudo pra mim. Ela ajudava a fazer compra, nunca perdeu esportiva não, minha mãe. Tudo pra ela dava bom, né? Uma mulher que morreu com 81 anos, independente, né? Tudo pra ela dava bom, satisfeita com a vida. Eu só lembro da carinha dela boa aqui o tempo todo. Minha mãe nunca perdeu a esportiva da vida não. Ajudou, porque a minha mãe me ajudou muito. Com meu avô foi um dos fundadores do sanatório, ajudou na fundação do sanatório. A minha mãe dedicava na construção da Santa Casa, minha mãe ajudou muito. E eu aprendi isso com ela. Vamos atender quem está precisando. Está sobrando aqui, vamos dar para alguém que está precisando. Aprendi com a minha mãe, aprendi com meu avô, aprendi com meu pai.
E isso eu sei que você faz, muitas vezes até nem quer que divulgue, isso aí a gente sabe que você... Não vou falar ajuda não, porque ninguém nem precisa de ajuda, você... Vamos dar uma retaguarda para instituições também. Né? Tá, graças a Deus, enquanto eu tiver força, e se Deus vai me dar força. Eu recebi uma mensagem tão grande de uma menina, num bairro aí, esse Natal agora, falou pra mim assim: Papai Noel, você vem todo ano, hein? Você não vai parar de vir não, eu rezo todo dia pra você. Não, e a gente pergunta, que satisfação que dá isso aí, né? Que prazer. Força, né? Isso é uma força, uma criança da periferia, uma menina de 7, 8 anos de idade falar uma coisa dessa pra você. Oh, Papai Noel, você não vai parar nunca. E a gente acha que deve sempre valorizar o trabalho voluntário, né? Trabalho voluntário, acho que é muito importante. Você ganhar dinheiro é bom, você poder usufruir das benesses que ele pode proporcionar é bom, mas você compartilhar também, acho que é muito importante, ainda mais no Brasil, né? De desigualdade social muito grande aqui ainda. Por mais que o Brasil esteja produzindo riqueza, está melhorando muito, mas tem muita gente carente ainda, né? Muita gente carente. E principalmente gente idosa. Né? Hoje a gente tem que ter paciência com o idoso. Isso que um dia a gente vai ser um também. Né? O idoso merece respeito, o idoso merece carinho. Né? Você vê um idoso na rua, não atravessando a rua, ou no banco sentado, chega nele e fala ao menos bom dia. Ele precisa ser cumprimentado. Ele já até ganha o dia com bom dia, né? Ele precisa ser cumprimentado, principalmente o idoso. A criança não, a criança está formando, precisa de apoio. Mas o idoso, ele está chegando no final dele, e ele não pode ser empurrado, não, ele tem que ser amparado, né? Escorado, não empurrado. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Bom, então eu diria, porque tem muita gente que lamenta fechamento da Cacheca. Para você foi uma benção? Eu não posso falar isso, não. Respeitando todos os funcionários, claro, né? Os outros colegas passaram por dificuldade, eu achei que fazer o mais rápido possível. O que a gente fala, é claro, né? Naturalmente, em tom de brincadeira, né? Mas quando a Cacheca fechou, eu gastei de fazer o mais rápido possível. Eu não vou esperar ração de justiça, sem indenização, vou esperar nada disso não. Vou caçar o que fazer o mais rápido possível. Eu não podia esperar. E muita gente esperou, né? Esse que é o problema, né? E aí, até hoje está nessa aí. Fica aguardando. Bom, você montou o comércio início dos anos 90. A gente sabe que era uma época turbulenta, Brasil de inflação. Você ia comprar mercadoria de manhã, era um preço, final da tarde era outro. Quem sobreviveu naquela época, hoje a coisa é bem mais tranquila, com certeza, né? Porque hoje você tem que saber comprar e saber vender. O segredo de tudo é esse aí, né? É o ensinamento do seu avô, né? O número 1. E outra coisa, que nem meu avô falava pra mim, tudo que você vende 2, você compra 3. Deixa um de estoque. Sempre manter o estoque. O melhor dinheiro no caixa é mercadoria. Essa aí não tem jeito, né? Bom, estamos com um diploma aqui agora, está sendo focalizado. O que representou esse diploma pro seu avô? Esse diploma do meu avô foi para ele, foi uma vitória que ele teve do consulado libanês, passou para ele através do Sr. Ralim Relô, fez essa homenagem para ele. Na época eu fiz uma homenagem para o meu avô, o libanês mais velho de Goiás. Isso foi em 98, ele era o mais velho de Goiás. Depois disso ele quebrou o recorde um bocado de vezes, daí com certeza deve ter sido... Na época ele era o libanês mais velho de Goiás e ilustre. Sabe? Ele não foi lá no dia para pegar o certificado em Goiânia, mas eu fui no lugar dele. Mas para ele foi uma grande honra receber esse certificado. Sabe? Se mandasse um papel em branco para ele era uma honra. Então, a gente fica pensando assim, é um gesto pequeno, de repente é grande, também mas o importante é a homenagem, é o reconhecimento, né? Reconhecimento, em vida principalmente. Em vida, eu dava na época, 98 para 2003, 5 anos, eu dava com 101 anos. 101 anos de idade na época. Que vida abençoada. Abençoada, bebendo e comendo muito bem, né? Lúcio. A vaidade. Vai bebendo mesmo? Bebia todo dia, gostava de vinho bom. Você perguntar que tipo de bebida ele gostava? Eu gostava de araque, ele tomava araque quase todo dia, vinha, tomava todo dia, comia bem, tinha uma tara, uma vontade de viver, vaidoso, né? Comer bem, vestir bem.
E isso você acha que é importante para manutenção da pessoa? Porque muita gente fala, não, vaidade é uma coisa, né? Não precisa ser vaidade, mas de repente ajuda na manutenção daquele espírito, daquela vontade de viver? Todo ser vivo, todo ser humano que tem vontade de viver, né? E ele tem saúde, ele pode estar doente que ele tem saúde, ele tem mais dias de vida. Você lembra do seu avô na cama, doente, alguma coisa assim? Lembro, ilustre, tranquilo. Ele, quando ele caiu, machucou. E a vontade dele era levantar. Mas eu já vou falar até, nem por causa do atropelamento, nem por causa de tomba. Eu falo doença, gripado, aquela coisa toda, de passar muito tempo na cama, reclamando. Isso, não reclamava não. Sabe, ele tinha um câncer no rosto, nunca reclamou dor, sei que doía. Né? Claro. Ele estava na cama, o Juju, irmão do Rachidinho, chegou aqui, ele fez uma festa árabe lá no Joca. Chegou aqui e falou, você pode me atender? Eu falei, posso. Era 5 horas da manhã, para fazer um almoço pro pessoal do conjunto libanês. Estava tocando lá no Joca. Depois terminou a festa. E aí terminou a festa, ele falou, você pode me atender? Eu falei, posso. Fechou o portão, foi dentro. Só vou atender depois de você cantar pro rapaz aí. Levei ele lá para cantar pro meu avô. 5 horas da manhã. O meu avô foi uma hora igreja, mandou dar bebida para ele, dar comida para ele. Né? Uma alegria que meu avô teve. Foi isso aí, quando o Juju trouxe esse conjunto libanês para tocar no Joca. É porque a gente pensa, chegando 5 horas da manhã, puxa vida, eu tô querendo dormir e tudo, de repente foi uma alegria tão grande. Não, pro meu avô foi a melhor coisa do mundo. Né? Ele falou, não, canta, pedia as músicas, que ele sabia. Ah, tá. Né? Meu avô deixou muitos discos árabes. Ele tinha uma radiola grandona, ele tocava alto. E você é daqueles que guarda essas relíquias? Guardo, eu dei uns discos árabes do meu avô, tudo. Tem uma radiola que ele tinha aí. Né? Isso é importante, porque muita gente fala pra mim, pra que você tá guardando isso aí? Minha mulher mesmo fala, pra que você tá guardando isso? Eu falo, não, calma, que um dia vai servir pra alguma coisa, um dia nós vamos mostrar essa história. E preservar a memória, né? Eu acho que é muito importante. Eu tenho certeza que você guarda com todo carinho isso aqui. As fotos dele. A foto, as coisas que ele me falou, o que ele me falava. Um dia eu chegava a falar as coisas com ele, reclamava, o que você fez de ruim ontem? Vamos fazer só coisa boa? Aí você faz coisa boa hoje, amanhã vai ser bom. Faz coisa boa amanhã, depois da manhã vai ser bom. Já morreu o assunto. Já cortava, já. Não aceitava ficar martirizando, reclamando da vida. Nossa, ensinamento maior que esse não tem. Ele teve a oportunidade de voltar para a terra natal dele ou não? Ou nunca mais voltou? Mas não voltou nenhuma vez. O sobrinho dele veio cá em 80, visitou ele, depois queria levar ele. Qual o nome desse sobrinho? Você lembra? Ele era do exército libanês. Exército libanês. Tá, o nome não tem problema. Ele tinha um sobrinho em Jundiaí, estado de São Paulo. Em Ribeirão Preto ele tinha um Nicolauzinho também, que era sobrinho dele, que veio com ele. Aí ele ficou aqui há pouco tempo e voltou para São Paulo. Ah, tá. Não quis aventurar por aqui. Então. Não quis. Tá. Bom demais contar essa história, né? Historiar, lembrar um pouquinho, acho que é muito importante. No terceiro bloco, daqui a pouquinho, a gente vai contar um pouco da história dele também, história do Wellington também. Jipeiro, né? Jipeiro conhecido. Fundei o Jeep Club aqui, fundei o Jeep Club em 97. O Jeep Club funcionou na minha mão até... Nós estamos em 2012, até 2010. E seu avô, o que achava dessa ideia? Eu nunca falou. Quando eu comprei o primeiro, falei pra minha esposa. Meu pai toda vida teve Jeep. Falei, meu avô, fundei o Jeep Club, comprei 5 Jeep para vender para os associados. Compra mais, pode comprar que vai dar certo. Vamos comprar muito Jeep. Tá certo. E dessa história, a gente fala daqui a pouquinho no terceiro bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste, para quem pode ocupar o primeiro e o segundo bloco. A gente sempre lembra das reprises da semana. Os convidados vocês estão vendo hoje, o Wellington, né? O Wellington do Panela Velha, quem nunca se deliciou com os pratos aqui do Panela Velha. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Bom, amigo assinante, voltamos para o terceiro e último bloco desse bate-papo divertido, né? Relembrando histórias com o Wellington aqui do Panela Velha. Wellington, o que é esse Papai Noel aqui dessa foto? Esse Papai Noel aqui é o Papai Noel mais doido que tem. Mas doido por quê? Porque eu saio sem destino. Nós somos uma turma de 24.
colega de jipeiro. Sei. A gente faz o Papai Noel lá no Industrial, no bairro Santo Antônio, na Vila União, lá no Paraíso, lá no Asilo São Vicente de Paula. Não, então esse Papai Noel não escolhe nem criança nem adulto não, né? Ele é diferente. O Papai Noel é sem destino. Aonde ele vai com o jipe, com a sirene ligada, atrai a criançada. Nós fizemos ano passado no Copacabana, onde é que deu mais crianças, deu 2.000 crianças. Meu Deus. Copacabana, e nós fizemos esse ano de novo, no Copacabana. E basicamente é o quê? Distribuição de brinquedos? É brinquedos. Nós fizemos entre o Copacabana e a Vila União, deu mais de 2.000 crianças. Tá? E você sente, na hora que vocês estão chegando, que elas estão esperando, de fato, aquilo ali? Lá no Industrial é pra lá do Daia. Eu vou com um jipe, com a sirene ligada, eu volto. Ele já tá tudo na creche me esperando. Lá no Industrial. Você passa tipo assim, anunciando que tá chegando. Só o barulho do jipe já atrai a criançada. Eu vou com um jipe com 1.000 quilos de balinha dentro. Aí o caminhão vai atrás com os brinquedos pra ele. Tá? E esse grupo, se você quiser citar amigos, ou de repente vai citar, vai esquecer o nome de um, mas basicamente 20 e poucas pessoas para ajudar aí. Então, o pessoal, o Porto Seco, o Tavares, o Elcinho, o Aloysio da Emisa, o Laeste LP Compressor, o Sérgio Rajá, o Aziz Bez lá da Fibrotec, tem, quer ver, tem o menino da Precon, tem os meninos da Casa de Balinha lá que ajudam muito. Fundamental, porque sozinho é difícil fazer alguma coisa, mas se cotizando... Eu comecei sozinho, hoje nós somos 24. Eu sei, mas começou sozinho. Então. Começou sozinho. Aí de 5 anos pra cá nós somos uma equipe de 24 pessoas que nunca parou e não vai parar também não. E cada ano está aumentando. É isso que eu ia perguntar. Acho que o prazer de servir, de poder dar alegria é tão grande que a coisa aumenta, né? Aumenta. Todo mundo, a gente sente o prazer de fazer essa festa. Tá? E que dia que acontece a distribuição? No dia de Natal mesmo ou não? Não, foi dia 23, foi 2 dias antes. Nós fizemos esse ano dia 23. O ano passado fizemos no dia 18. 2011 nós fizemos dia 18. Não tem a data certa. É uma semana, é um domingo antes do Natal. Certo. Tá? Isso aí seria uma coisa que hoje, uma das que mais toca seu coração, vai ser isso, esse tipo de trabalho. Aniversário lá no asilo. Também. Também no asilo, o que eles pedem pra mim, eu quero atender eles. Se é banda de música, a Polícia Militar vai, o Conjunto Nordestino, o Coral vai, vai o teclado pra tocar pra eles. Tudo que eles me pedem, eu quero atender eles, os internos do asilo. Isso é bom demais. Elton, eu queria até parabenizar, porque é o que eu falei, muitas vezes é um trabalho que acontece, você não faz questão de divulgar, a gente está até falando hoje. Parabenizar, né? Esse tipo de trabalho que você faz, as pessoas te ajudam, as empresas que ajudam, acho que a gente tem que citar, tem gente que não gosta de citar, tô fazendo propaganda de graça nada, gente, você está servindo as pessoas, né? Você tem que ser comemorado, celebrado por isso. Esse aniversário no asilo, todos os convidados que vai levam um presente para os internos, tá? Graças a Deus o asilo é bem amparado com essa festa. Principalmente na hora que mais precisa na vida, né? Muitas vezes... Às vezes tem filho, filha que deixa, às vezes não tem condição, né, de arcar com isso aí, né? Os internos lá ficam naquela esperança, amanhã é aniversário do padrinho. Se eu for lá amanhã é aniversário do padrinho, amanhã é aniversário do padrinho. Você sente assim mesmo um padrinho mesmo, de fato, de direito, apesar de ser bem mais novo que ele? Não, isso pra mim é uma honra, viu? E agora eu comecei a frequentar, fazer o Papai Noel lá na PAI. Pra mim também o jeito que eu sou recebido na PAI. E quanto mais a gente faz ações boas, parece mais coisa boa parece pra gente fazer, né? Mais ação boa. Eu quero ver se eu invento uma coisa para alegar mais aquele pessoal ali. Então, tudo é filho de Deus, tudo alegre, só tem amor no coração, tudo rindo, tudo alegre. Pureza mesmo. Pureza. Não... Vamos seguir a ordem aqui? Vamos tirar de cena do Papai Noel? Bom. Quem que é o pessoal dessa foto? Que você puder indicando um por um. Meu avô, Frei Chicão, Frei Davi, Frei Luiz, Frei Edmundo, tá minha esposa aqui, eu e o Frei Tiago.
Tem uma história franciscana também no meio de sua vida, né? De Colégio São Francisco. Fui pro seminário, fiz do Rio, fiquei lá uma temporada boa. Mas saiu fugido ou saiu normal mesmo? Saí fugido pra voltar e não voltei. Mas eu continuo ligado a eles. Mas a fé franciscana não foi abalada por causa disso, né? Porque não tinha vocação mesmo. Não tinha vocação. Mas a minha amizade com eles continua a mesma coisa. Todos esses pessoal que está na fotografia aqui, o Frei Edmundo, o Frei Tiago, foi o Chicão, foi o Luiz, tudo frequentava a minha casa. Fizeram parte da vida, né? E continuam fazendo. Todos eles foram meus amigos até. Eles já foram todos embora daqui, né? Para outro mundo. Outra missão, né? Outra missão. Mas a gente sempre ressalta a importância, né, dos franciscanos também, como a gente falou dos árabes, a presença franciscana aqui na cidade de Anápolis, né? A vida das irmãs, os franciscanos fizeram muita coisa. A formação de Anápolis, da educação dos veteranos de Anápolis, tudo agradece aos franciscanos. Tá? Vou até pular a ordem das fotos aqui então. A gente pula para. Vai falar que homenagem foi essa aqui? A Alegrande chegaram aqui em Anápolis em 1946. A festa de 50 anos, eu participei da festa. E sempre é o Jeep presente. O Jeep do meu pai participou dos 25 anos e participou dos 50 anos, o mesmo Jeep. O Jeep é um carrinho custoso também, né? Custoso, é teimoso. Que bacana, em frente à Igreja de Santana aqui, ó. Se Maomé não vai à montanha, mas vai de Jeep, né? Mas vai de Jeep. Vai de Jeep. Tá. Essa outra foto aqui, rapaz, mas quem que é esse pessoal aqui? Eu e meus amigos, ex-combatentes. Capitão Valdir. Você diria que essa é outra missão sua também? É outra missão de atender esse pessoal. A responsabilidade do Capitão Valdir pelo esse país. Ele sente até hoje um herói. Ele sente o dever cívico, né? O dever cívico de participar do 7 de setembro, do aniversário da cidade, e todos os eventos cívicos que a cidade tem, o Capitão Valdir está aí. Pela sua idade, sua coragem, sua vontade, né? É aquilo que você falou, você assemelha muito ao seu avô, né? A vontade de viver, né? É a vontade de viver. O Capitão Valdir é um exemplo para essa cidade. Outra figura que a gente merece citar também, né? O Capitão Valdir, eu não podia deixar de falar do Capitão Valdir, é um exemplo, né? Para o Exército Brasileiro, para o que o país está passando hoje, né? Na época o homem desse foi para a guerra, participou, fez parte da guerra, está aí até hoje comemorando, né? Celebrando, né? Celebrando, está participando de todos os eventos cívicos que tem na cidade. Você está contando os bastidores aqui, a maneira que ele te liga uma semana antes da comemoração. Como é que é? Como é que faz a encenação? Ele me liga, Wellington, como é que está firme para o 7 de setembro? Wellington, estou te aguardando às 7 horas da manhã. Ele fala quase um tom militar. É o tom militar, ele é o coronel até hoje. E eu respeito o jeito dele falar, eu gosto de participar com ele, porque vai com vontade, com carinho, o amor que ele tem pela pátria, pela cidade. Né? É referência, né? De exemplo para os mais jovens. Que progresso para a cidade, dá emprego para a cidade. Né? Outro caso que não é descendente de árabe, mas dá o exemplo de uma forma, exatamente. Vamos pular essa foto. Essa aqui é especial, nós vamos guardar para o finalzinho. Vamos mostrar outras fotos aqui no desfile, né? Esse é o desfile, 7 de setembro, dia 31 de julho, todo ano. Ele me convoca e eu estou lá firme, estou lá de prontidão. E fica o desfile fica melhor na Avenida Goiás, porque teve uma época que tentaram transferir para Brasil, mas na Goiás fica melhor, né? É tradição. É tradição, né? O desfile na Avenida Goiás, na porta da Igreja do Bom Jesus, desde quando fundou a Anápolis. Vai em busca das origens da cidade. Toda a vida, na época do Fafá do Colégio São Francisco, Couto Magalhães, tiro de guerra, Colégio Estadual, né? Todos passavam por ali. Aqui, ó. Devidamente fardado. Devidamente fardado, no Jeep militar.
E o Jeep nunca elencou, nunca deu problema, não? Não, daí já fez o ponto aí falar isso. Mas você pensa nesses pontos, de repente, é porque o Jeep que abre as comemorações. O Jeep abre o desfile, a base aérea, a banda da base toca o hino nacional, dá o sinal, né, de avançar, e acelera o Jeep. Aqui, ó, o Capitão Valdir aqui, posição de sentido aqui, em pé no Jeep, devidamente fardado também, com todas as suas medalhas, né? Muito bacana essas fotos aqui, viu? Aqui, ó, de Serra, ó. Então, Valdir, combatente na Itália, né? Pra quem não sabe, na Itália, ele participou da Segunda Guerra Mundial. Vou deixar essas fotos aqui. Essa aqui, como eu falei, fica guardadinha pro encerramento aqui. O que você tem mais saudade daquela época? Quando eu falo daquela época, não um tempo tão distante, mas 30, 40 anos atrás, a gente sabe que a vida passa rapidinho. Quem que mudou de Anápolis, por exemplo, final dos anos 60, início dos 70 para hoje? Anápolis agora já é uma potência industrial, né? Naquela época, os alunos do Colégio São Francisco, eles se levantavam todo dia às 5 horas da manhã. E era 5 mesmo, não é conversa, não? 5 horas da manhã, era para o Oswaldo, ia dar aula de fanfarra, ele gritava com os alunos, dava varada nas pernas do aluno. O cara, eu toquei corneta há 14 anos. E eu fico pensando, esse pessoal então que fala que o menino pode levar palmada hoje, naquela época ia ficar horrorizado. Ele roubava leite da menina de São Francisco, para tomar lá no botequinho que tinha lá no fundo. Amigo dessa época que você lembra? Amigo dessa época tem o João Amélio, doutor João Amélio, tem o Carlinhos, irmão dele, tem o Frederico Junqueira, tem. Você vê. A turma que foi para Brasília, de vez em quando aparece aqui, tem o Zé Saca, filho do Barato Mais, tocava fanfarra com a gente. Também descendente. Descendente. O Alberto Vital, o Alberto Relô, o Sérgio Rajá, o Jorginho, o Jorginho é mais novo, a turma mais nova. Mas é uma turma que dá saudade. A vida parecia que passava em ritmo mais lento naquela época. Vai bem mais tranquilo. Ixi. Você vivia melhor? Vivia melhor. Porque todo mundo era unido, tudo evento que tinha, todo mundo participando, sabe? Não tinha aquela. Hoje está uma violência muito. Hoje você não pode fazer um evento na sua casa. Tá? Antigamente podia fazer, você convidar sua família, seus amigos, sua família para participar de um aniversário, no evento. Aí depois eu tinha um baile da independência na época, antes do 7 de setembro ou depois do 7 de setembro. Aniversário de Anápolis a gente desfilava. É uma honra desfilar, subir a Goiás e descer a Barão desfilando. Eu peguei essa época também, desfilava no Colégio São Francisco até 77, 78, fazia isso aí. É do jeito que você falou, né? Subia ali, a Goiás marchando, já tinha um ensaio. Ninguém, não tinha atrito, não tinha nada. Não tinha problema nenhum. Era sadio. Né? Hoje não pode fazer isso mais. Né? Realmente é complicado. Anápolis teve carnaval de rua. Exatamente. Vamos historiar. 75 teve carnaval de rua. Tinha até escola de samba aqui, pra quem não sabe, né? Tinha Veneno da Vila, né? Os oficiais. O pessoal da base veio pra cá, tinha o Veneno da Vila. Tinha a Leopoldina também. Leopoldina, Tá vendo que eu lembro das coisas. O passado não é da minha época, não, mas tinha a Dona Chica, a banda, o jazz da Dona Chica. Também. Tinha uma banda, né? Tinha a Furiosa, que desfilava aí, do Nilson Batista, os músicos antigos, tocavam as marchinhas de carnaval. Aí vem aquela pergunta para tem saudade dessa época? O pessoal reunia para tocar. O Ana Paulino de Faria fez carnaval de rua de 80. Deixa eu ver. 87. Ele era prefeito. Era prefeito. O Ana Paulino Faria fez carnaval de rua em 87. Depois, em 88, ele foi eleito de novo. Fez outro carnaval. Fez um carnaval na Praça do Oceano, ali, em frente à prefeitura. Mas hoje você acha que é inviável de fazer? É arriscado, né? Diria arriscado. É arriscado.
Mas aí, ó, se o prefeito, eu tinha comentário aí que o prefeito queria fazer um carnaval de rua, a banda tocar uma marchinha. Marchinha, né? Sair tocando na época do carnaval. Porque muita coisa que a gente vê hoje parece que desvirtuou aquele sentido tradicional do carnaval, que é a marchinha, aquela coisa gostosa. Hoje tem muita... Anápolis tinha carnaval no CRA, no Ipiranga, carnaval no Ipiranga, no Jockey, naquela época. O CRA tinha no centro, no salão do centro. No centro, tinha no carnaval do centro, era tranquilo. Funcionou até 95, carnaval do CRA. Até 95, do Ipiranga e do Jockey. Depois veio o Lírio do Campo em 87 pra cá. Logo começou a funcionar o Lírio? Já teve carnaval lá também, mas durou pouco tempo. Tinha os botecão da noite aí, ó. Não, todo mundo fala, né? Meu pai conta as histórias do Bar do Zezinho. Tinha o Carioca, tinha o Gato que Ri, tinha a Ciamoça na Barão do Rio Branco, a lanchonete da Ciamoça. Vamos parar nos barzinhos, porque senão compromete também, né? Você vê? Tinha mais coisa lá, ixi. Tinha a boate da Maria Rosa. A Maria Rosa foi candidata a vereadora em 72. Eu tô falando pra parar os barzinhos, o homem tá insistindo. O Geraldo de Bursa, a Maria Rosa. O Geraldo de Bursa ganhou, depois o Geraldo de Bursa ganhou em 82 para vereador. O Geraldo de Bursa foi um dos melhores vereadores de Anápolis. O Geraldo de Bursa ganhou em 62, não tomou posse e fugiu. São histórias, mais histórias que tem a cidade de Anápolis, né? Anápolis perdeu muita gente importante, perdeu Haroldo Duarte agora, pouco tempo. Um grande amigo meu, Haroldo Duarte, Dr. Cláudio Paiva, Oscar Júnior. Anápolis perdeu Pedro Moreira, muita gente ela perdeu agora ultimamente. E são pessoas que a gente procura reverenciar a memória sempre, né? De falar, o especial que a gente fez pro Dr. Cláudio Paiva, por exemplo. O Duarte era um jornalista que representa o Anápolis 3 vezes. Foi deputado. Cidade contra cidade, o programa do Flávio Cavalcante. Silvio Santos também. Eu vou até lembrar aqui, ó. Você vê minha memória. Eu tô bom pra coisa antiga. Eu lembro que teve uma cidade contra cidade. Anápolis contra o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Flávio Cavalcante. Contra o Rio de Janeiro. Aí, acho que a pergunta final lá. Perguntaram qual era o nome daquelas mulheres que eram contratadas para ficar chorando em velório. Eu era menino, bem menino, eu lembrei de gente, o que será que é isso? Esse homem não vai saber a resposta, não. Ele falou carpideira, aí que eu fui descobrir o que era carpideira. Você vê o tanto que marca uma presença, né? Um detalhe marca a vida da gente, né? E eu fui lembrar disso aí coisa de mais de 30 anos atrás. Tudo que falava sobre política com o Haroldo Duarte, eu sabia responder. Não, o homem realmente era... Ela perdeu uma liderança política, certo? Não liderança política, um jornalista que sabia tudo sobre qualquer regime político. Vamos dizer, um patrimônio cultural, né? Um patrimônio cultural. Henrique Santilo morou aqui na Mato Grosso também. Você sabia disso? Não sabia. O Henrique Santilo, quando o meu avô chegou em Anápolis, ele morou no desembargador Jaime. Meu avô alugou metade da casa pro seu Vigílio. O senhor Vigílio morava... O senhor Vigílio era o pai do Henrique? O pai do Henrique, morou junto lá com meu avô. Aí meu avô veio pro Jundiaí, o senhor Vigílio veio também. O senhor Vigílio morou ali perto do Pão Nosso, ao lado lá de casa. O doutor Henrique trabalhou no armazém do meu pai 16 anos. Lavando copo, fazendo faxina. Pois é, são histórias que de repente a gente não está aqui para conversar, ninguém lembra. O Ademar trabalhou pro Geraldo Siqueira. O Ademar foi torneiro mecânico. Isso é meu pai foi amigo do Ademar. Auxiliar de eletricista, foi o Geraldo Siqueira. Romualdo era menino de colo. São histórias, mais histórias. A mãe do Henrique era madrinha da minha mãe. Você vê como as coisas se ligam, né? Se estão interligadas. Bom, eu reservei essa... Não é a foto, a lembrança aqui, final, né? Pra gente encerrar o programa, com essa figura aqui, o senhor Nicolau Calixto Jabu. O que a gente pode falar desse cidadão, mais do que você já falou no primeiro bloco? O que a gente pode falar? O que a gente pode encerrar com a mensagem a respeito da vida desse cidadão aqui? Esse cidadão chegou em Anápolis em 38, como comerciante, tem uma fábrica de móveis aqui, sabe? Só me ensinou coisa boa, ajudou na construção do sanatório, ajudou na construção da Santa Casa, sabe? Nunca negou apoio às campanhas que tinha em Anápolis, para Santa Casa, sanatório.
ações beneficentes? Tudo eu estava participando. Eu aprendi muita coisa com esse meu avô. O orgulho é grande. O orgulho é grande. Eu não tinha tempo ruim e não aceitava reclamar da vida. Isso aí serviu de lição pro Wellington, né? Foi bom, foi muito bom para mim. E isso você procura repassar para as pessoas que você conhece? Principalmente para minhas filhas. Tá? E você é um pai rigoroso, como ele foi, na medida que tem que ser? Ou é um pai mais tranquilo? Eu sou um pai mais tranquilo, hoje não tem jeito de ser vigoroso. Tá certo. Wellington, obrigado demais por ter recebido a gente aqui. Contar um pouquinho da história da família, né? Resgatar um pouco da história do avô, da avó, da mãe, dos pais. Acho que isso é muito importante. Eu era muito amigo do Sr. Jorge Pedreiro. Eu visitava muito meu avô aqui. Sr. Jorge Pedreiro, Jorge Rajá. Eu falei, o Rachidinho Cures, eles andavam muito com o Rachidinho. O Sr. Zé Félix visitava muito meu avô aqui. Os patrícios, né? Patrício, né? Sempre estava junto aí naquela época. Um matando a saudade, conversando com o outro, né? O seu Rana, o pai do Raninha, tinha o maior carinho com meu avô. Hoje ele tem um empório ali na Barão de Cotegipe. Empório do Oriente. Eu entrevistei o seu Rana também. Torcedor do Galo doente. O seu Rana, eu admiro ele demais pelo respeito que ele tinha pelo meu avô. Chamou tio, abraçava meu avô, toda vez que se encontrava. Meu avô fazia questão de ir lá na padaria para comprar as coisas do seu Rana. Isso é bom pelo tratamento que o seu Rana tinha com meu avô. Eu respeito ele demais por isso. E eu te respeito pela memória, né? Pela preservação da memória. Pessoal que já foi, de alguns estão ainda, e te agradeço mais uma vez. Né? O seu Ralim Reloga deu muito apoio ao meu avô. Eu fiquei devendo muito favor pro seu Ralim. E assim como eu estou te devendo esse favor também, né? De você ceder aqui, né? Ceder o espaço valioso, o seu tempo para poder resgatar um pouquinho da história. Estou à disposição. Muito obrigado. Se precisar, qualquer coisa, estamos aí. Tá certo, então. Começamos com o Wellington, do Panela Velha. Não vou nem falar o sobrenome, porque não adianta. Tem que falar o Wellington do Panela Velha. Ele foi interessado de hoje, resgatou um pouquinho da história da família dele, né? A origem árabe também, mais especificamente do Líbano, a família Jabur. Mais uma vez, muito obrigado.